Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se. Ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que viram isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala a forma radical para poder segui-lo. Jesus vai dizer que a condição para alguém segui-lo, para seguir as coisas de Deus, é uma condição radical. Muitos querem colocar nos tempos de hoje desse Jesus paz e amor, desse Jesus que perdoa tudo, desse Jesus que é complacente com o pecado, com todas essas coisas, ideologias que colocam isso, mas o que nós vemos meditando os evangelhos a cada dia, os ensinamentos de Jesus, e ao longo desses 2000 anos do ensinamento, da tradição e do magistério da igreja, é que seguir Jesus é algo que deve ser cortado na nossa própria carne. Aqui Jesus mostra o radicalismo de falar que aquele que quer segui-lo deve se desapegar do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos. Aquele que segue Jesus é como aquele, quando Jesus vai dizer, segue-me, e ele vai dizer, deixe que eu enterre meu pai, e aí Jesus vai dizer, deixe que os mortos enterrem os mortos, mas hoje tu vem me seguir. Hoje Jesus diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo. E assim é quando nós meditamos a cada dia, nós vemos que devemos renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos pecados, renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Cristo Jesus. Assim, verdadeiramente, nós podemos ter o foco, que é caminhar os caminhos do Senhor, ser verdadeiramente discípulos do Senhor. É algo fácil? Não. É algo impossível? Também não. Basta a gente poder querer seguir ao Cristo, querer mudar de vida, querer verdadeiramente fazer uma conversão. Mas infelizmente muitas pessoas hoje querem viver as facilidades do mundo, as seduções que o maligno coloca em muitas pessoas para dizer que essa vida tem que ser uma vida boa, uma vida feliz, uma vida que a gente tem que seguir o Cristo
mas tem que viver. A gente não precisa se desapegar. Muitos pregadores aí dizem que Jesus usa a figura do inferno numa linguagem figurativa, que Deus é amor, que Deus perdoa tudo. Sim, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Mas muitos se esquecem que Deus também é justiça, e o próprio Jesus vai dizer que Ele é um justo juiz. Portanto, meus irmãos, é como Jesus encerra o Evangelho de hoje. Se qualquer um de vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser o seu discípulo. Aquele que quer seguir Jesus, deixa de lado tudo que lhe afasta de Jesus, que lhe afasta dos caminhos do Senhor. Por isso que Jesus vai contar essas duas parábolas de hoje, daquele que vai construir a torre e daquele rei que vai guerrear. Precisa verdadeiramente ver se tem condições para se fazer as duas coisas. Se tem recurso financeiro, se tem homens suficientes, se tem um material básico para se iniciar a construção. Aquele rei precisa saber quantos homens, seus inimigos, marcham contra ele, se os seus soldados são suficientes. Se não, é melhor que ele mande um mensageiro negociar a paz. Assim somos nós. Nós precisamos verdadeiramente, meus irmãos, olhar para dentro de nós e sabermos se temos condições de renunciar aos nossos pecados, às nossas misérias, tudo aquilo que nos afasta de Jesus, para segui-lo verdadeiramente. Tenho certeza, as palavras de Jesus são duras, são radicais, é para cortar na carne? Sim, mas a promessa que Jesus dá para cada um de nós, ninguém pode dar, ninguém pode oferecer. Bem-aventurados aqueles que passam por tudo isso. Se alegrem e exultem, porque será grande a sua recompensa no reino dos céus. Assim é para cada um de nós, que cortamos na nossa carne tudo aquilo que nos afasta de Jesus. A nossa recompensa é o céu, por toda a eternidade, junto com os anjos e santos, contemplando a face gloriosa de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, e Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.